10. Nós vamos ver os versículos 35 a 39 do capítulo 10. E nós vamos até o final, até o segundo versículo do capítulo 12. No boletim não está errado. Nós seguramos o mesmo versículo do domingo passado como versículo-chave. Tá? Por quê? Porque nós estamos ligados à ideia da nova aliança. Existe uma questão da nova aliança, nós não podemos deixar de tratar a fé. Então alguém falou assim, o boletim está errado. Não, não está errado, está certinho, ok? É só porque nós estamos fazendo uma ligação da seleção de palavras que nós tivemos, terminamos no domingo passado, que é a nova aliança, e permanecemos agora, mas nós vamos tratar sobre fé. Por isso que nós vamos retornar a alguns versículos aqui. Nós vamos ler todos esses versículos. Eu vou fazer primeiro uma leitura extensiva, desde capítulo 10, versículo 35, até o 12, versículo 2. Depois nós vamos voltando, comentando trecho por trecho. Tem um quadro para os irmãos acompanharem. Eu fiz esse quadro para ficar claro com alguns versículos daquilo que nós trataremos esta noite. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco esta noite. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Deus, nesse dia que para nós como igreja é um dia difícil, é um dia anormal, incomum. Mas nós estamos diante do Senhor com a mesma esperança, com a mesma fé, com a mesma alegria, com a mesma certeza e com o mesmo desejo de sermos cheios do Senhor. Amém. De sermos transformados pelo Senhor, de sermos marcados pela tua presença. Senhor, fale conosco, enche os nossos corações, transforme as nossas vidas, levante o que está abatido, levante, Senhor, aquele que está sofrendo, levante o ânimo, Senhor. Encha com teu espírito aquele, Senhor, que tem um espírito apagado em si, renove a força, renove a esperança. Senhor, aquele que ainda não ouviu a sua voz, não ouviu o seu chamado, que essa noite possa ouvir o Senhor chamando, possa ouvir o Senhor convidando à vida eterna, possa ouvir o Senhor convidando ao tempo com o Senhor. Nós oramos, nos colocamos diante do Senhor, intercedemos pelos nossos irmãos que não estão aqui, os nossos irmãos que não puderam estar nesta reunião, por qualquer seja o motivo. Nós pedimos que o teu Espírito os alcance, nós pedimos que a tua palavra os alcance, nós pedimos, Deus, que o teu amor, o teu consolo possa estar com os nossos irmãos. Amém. Nós oramos por todos estes que estão assistindo esta palavra via internet, via Facebook. Nós pedimos que o teu Espírito fale, que o seu Espírito toque, transforme, mude a vida desses irmãos. Em especial nós oramos pela família do Senhor Geraldo. Amém. Pedimos que a tua paz, o teu consolo, a força que só vem do Senhor venha sobre eles. Amém. Descansa o coração deles no Senhor. Alivia a dor, Senhor, a dor da separação. E aumente a esperança da glória. Amém. Aumente a esperança da glória. Amém. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós terminamos de fazer uma série de palavras sobre nova aliança. E nós falamos das alianças que o Senhor fez com os homens ao longo dos tempos. Nós falamos uma aliança tão linda que Ele fez com Abraão. E naquela aliança que Ele fez com Abraão, Ele deixou claro que Abraão teria grande número de pessoas sobre a terra. A descendência de Abraão seria numerosa. E nós vimos na semana passada a aliança que foi feita conosco por meio do sangue de Jesus. A nova aliança. E nós terminamos lendo esse trecho de Hebreus. E vamos voltar agora, onde está escrito no Hebreus capítulo 10, versículo 35, está escrito assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porém Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Pois, pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e não se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé, e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar onde devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de uma aliança já acontecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está no mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Portanto, lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a qual se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recordou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens para quando dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse no primogênito dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando aos egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-me o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, a fraqueza, tinham
fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superiores ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Amado do Senhor, semana passada nós vimos a maravilha da nova aliança. Nós vimos que na cruz do Calvário nós somos libertos de todo pecado. Nós vimos que nenhum de nós precisamos viver no pecado. Nós não precisamos estar vivendo voluntariamente no pecado. A razão pela qual é que Jesus já venceu o pecado na cruz. O pecado foi totalmente posto na cruz. O pecado foi totalmente derrotado na cruz. E nós só podemos viver essa vida de vitória em Cristo por meio da fé. Não há outro modo de nós vivermos uma vida cristã a não ser pela fé. Não há outro modo de nós permanecermos no Senhor a não ser pela fé. Não há outro modo de permanecermos constantes, alegres, felizes do Senhor a não ser por meio da fé. Essa noite eu não iria pegar essa palavra. No final do culto passado, o Senhor falou: eu quero que você ministre o próximo capítulo. Eu falei: tudo bem, Senhor. Durante essa semana o Senhor falou comigo algumas coisas muito importantes. Nós tivemos, durante essa semana, uma prática muito importante. E ao longo da semana o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre fé. E esta noite eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Certamente a palavra de Deus vai quebrar algumas mentiras sobre fé no nosso meio. E certamente a palavra de Deus vai completar o entendimento sobre fé, que muitas vezes é somente a metade. Às vezes nós entendemos somente parte da fé, mas nós não entendemos a fé como um todo. Nós essa noite eu espero e oro no Senhor, que nos nossos corações sejam aquecidos, para que nós possamos entender de fato, que a palavra do Senhor fala sobre a fé. E o que é a fé? Aqui neste capítulo ele começa dizendo: queridos, não abram mão da confiança que vocês têm. Versículo 35, 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Primeira coisa que o escritor de Hebreus está pedindo: não abandone a confiança. A mesma confiança que nós iniciamos no Senhor. A confiança que quando você e eu nos entregamos ao Senhor Jesus, naquele dia, naquela tarde, naquela manhã, naquela noite, naquela madrugada, eu não sei como foi, mas você se entregou ao Senhor, você creu, houve esperança no seu coração, a sua vida ficou diferente naquele dia. Houve um momento na sua vida em que você olhou para Ele e você creu. E a primeira coisa que Ele fala: não abandone essa esperança. Não abandone essa confiança, porque ela tem galardão. Galardão significa recompensa. Existe uma recompensa em ser fiel. Existe uma recompensa em permanecer.
Existe uma recompensa em serem inabalados. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falar permanecer essa noite, eu quero falar permanecer como o Salmo fala, como o monte Sião, inabalável. Amém. A confiança que eu estou falando essa noite é a confiança do texto de Efésios. Para que depois que viesse o dia mau, você permanecesse inabalável. Amém. Inabalável. Durante muito tempo da minha vida cristã era uma montanha russa. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava mal. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava mal. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava mal. Um dia eu falei com a Cris, falei assim, eu não aguento mais isso. E nós oramos. Durante muito tempo a minha oração foi, Senhor, eu preciso ser como um monte Sião. Como um monte Sião. Eu não sei se eu sou como um monte Sião, mas eu falo para os irmãos que eu tenho conseguido no Senhor, a ter mais solidez na minha fé. Solidez. Eu acredito que nós, como igreja, precisamos buscar isso. Buscar permanecer e permanecer firmes, inabaláveis, contentes, independentemente da situação. Não importa o que aconteça, eu permaneço fiel, firme. Quando ele está dizendo aqui, não abandoneis a vossa confiança, ele está dizendo, não mude. É como o monte Sião, é firme. Faça sol, faça chuva, caia raio, é firme. É igual uma montanha, não muda. Porque às vezes nós estamos confiantes, mas nós estamos com uma montanha russa. Hoje eu estou alegre, amanhã eu quero pagar tudo. Hoje eu estou alegre de novo, amanhã eu quero abandonar tudo. Essa confiança é uma confiança da Oséias, como uma nuvem, que o vento sopra e ela desaparece. Não é essa a confiança que nós estamos dizendo aqui. A confiança que é como o monte Sião. E ele fala com efeito significa de verdade. Vocês têm a necessidade de perseverança. Nós temos a necessidade de perseverar. Perseverar significa continuar no mesmo propósito, na mesma alegria, no mesmo coração, com a mesma disposição. É perseverar. Perseverar no Senhor. Com dinheiro e sem dinheiro, com gente e sem gente. Perseverar no Senhor. E ele está dizendo aqui, sobre essa perseverança, nós temos a necessidade de perseverar. Por quê? Porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Existe uma promessa guardada para nós. Existe uma promessa que está além desta vida. Existe uma promessa que está além daquilo que os seus olhos podem ver, daquilo que os meus olhos podem ver. A promessa do Senhor para nós não é um carro novo. A promessa do Senhor para nós não é uma casa nova. A promessa do Senhor para nós não é uma viagem maravilhosa. A promessa do Senhor para nós não é a conta abarrotada de dinheiro. A promessa do Senhor para nós é após essa vida. É galardão após essa vida. É glória após essa vida. A promessa dele para nós é eterna. Eu não estou dizendo que nós não temos o direito de ter casa, de ter carro, de viajar. Eu não estou dizendo isso. Mas essa não é a promessa. A promessa não é para esta terra. A promessa é por vir. Nós não podemos ficar com os nossos olhos fixados somente neste mundo, mas há um mundo além. E ele está dizendo, persevere. Persevere, porque depois que você completar a vontade de Deus, no trabalho com a igreja, na vida santa, na vida de oração, aprendendo do Senhor, sendo transformado na sua alma, depois que isso estiver completado, aí nós vamos receber a promessa. Aí versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E não vai demorar. Não vai demorar. Ele diz, todavia, o justo viverá pela fé. Fala assim comigo, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
nós não conseguimos traduzi-la para o português. Nós precisamos no português de duas palavras para entender essa palavra no original. A palavra no original significa pistes. Engraçada essa palavra, né? Pistes. Fala assim comigo, pistes. Pistes. A palavra pistes, ela significa ao mesmo tempo fé e fidelidade. Duas coisas juntas. Fé e fidelidade. Em português a palavra perdeu o sentido. Viraram duas. Em inglês também é uma palavra só. Faith e faithfulness. E faithful. É a mesma palavra. Mas em português nós temos duas. Se eu fosse fazer a tradução desse texto, eu ia colocar o homem justo viverá pela fé / fidelidade. O justo vive pela sua fidelidade. Fidelidade naquilo que creu. Ser fiel naquilo que eu criei. Eu criei que a cruz de Cristo é suficiente para me deixar livre do meu pecado. Isso basta. Eu preciso ser fiel a isso. Se amanhã o pecado vem a mim, eu tenho que falar não para o pecado, porque eu preciso ser fiel àquilo que eu criei. Eu creio nisso. Quando você se entregou ao Senhor, você creu nisso. E em todas as outras promessas que nós cremos, existe uma promessa de que eu vou estar no céu. Uma promessa que eu sou salvo. E eu creio na minha salvação. Porque quem me salva é o Senhor. E é Ele que trabalha a salvação em mim. E aquele que começou boa obra, Ele é fiel para completá-la até o fim. Pode falar isso comigo? Fala assim, aquele que começou boa obra, Aquele que começou a obra, Ele é fiel para completar até o fim. Sabe o que significa? Eu creio nessa promessa, mesmo que eu não esteja vendo. Eu creio. E nada muda. É uma promessa sobre a minha vida. Uma promessa sobre a minha casa. Eu e a minha casa sempre iremos ao Senhor. Amém. Tem gente da minha casa que está longe. Está distante. Mas eu preciso permanecer fiel à promessa. Eu creio. Porque é o meu Deus que está fazendo a obra. A obra de salvação não é minha. A obra de salvação não sou eu quem faço. A obra de salvação quem faz é o meu Deus. E Ele já fez muito. Nós vimos a nova aliança. Ele já enviou Jesus no Calvário. Agora o Espírito Santo trabalha no coração da minha casa, da minha família. Trabalha no coração dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus avós. O Espírito Santo trabalha no coração de cada um da minha casa. E no tempo do Senhor, Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Amém. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que as circunstâncias falem o contrário, eu preciso permanecer fiel. Amém. Porque o justo vive pela sua fidelidade. Amém. Fidelidade a quê? Aquilo que eu crio. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu acreditei. Justo vive pela fé, diz a palavra de Deus. Não é uma fé abstrata, é uma fé prática. É uma fé prática. Mesmo se meu filho escolha caminhos contrários da palavra de Deus, eu descanso no meu coração. Descanso, porque eu sei que aquele que começou boa obra, ele é fiel para terminar. Amém. Ele vai completar. Ele vai completar. Ele falou que vai começar, ele vai acabar. Ele vai acabar. E ele continua dizendo: mas se retroceder, nele nem se compraz a minha alma. O Senhor não tem alegria quando nós retrocedemos. Você sabe o que é retroceder? É quando a minha fé vacila. Eu não acho que Deus vai fazer na vida da minha mãe. Já orei, já falei, já peguei. Agora, a decisão dela é muito ruim, muito errada.
Não acho que Deus faz mais na minha vida. Já tentei de todo jeito, já orei. Já fiz jejum, já fiz 7 semanas, já fiz 21, já fiz 40. Já chorei de joelho. Já fui no encontro 17 vezes. E até hoje eu não vi nada mudar na minha vida. Não retroceda a sua fé. Continue crendo. Continue crendo. Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está mudando, Ele está operando. Continue crendo. Continue acreditando. Está tudo ruim, a tempestade está terrível. Mas eu sou como um monte Sião, eu creio. O meu Deus é o Deus que faz o impossível. Amém. Ele falou que ia fazer, vai fazer. E aqui ele continua dizendo, porque nós, você, eu, nós, faça comigo nós. Olha para o seu irmão e fala assim, nós. Eu gosto dessa palavra nós. Ela é melhor do que eu. Porque eu estou sozinho, nós, você está comigo. Juntos, nós. Nós, porém, diferente do que eu acabei de ler, não somos os que retrocedem para a perdição. Nós não voltamos para a perdição. Nós não abandonamos a nossa fé. Somos, entretanto, da fé. Somos da fé. Nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que creem. Nós somos os fiéis para a conservação da alma. Há uma tradução que fala para a salvação. Nós não retrocedemos. Nós permanecemos acreditando. Agora o clássico, capítulo 11 de Hebreus. Essa foi só a introdução. Eu vou viajar amanhã, vou ficar 2 domingos sem pregar, hoje eu vou pregar à vontade. Capítulo 11, ele continua o capítulo 10. O texto não para, aqui na sua Bíblia tem uma pausa, tem um título, então você não tem nada disso, continua o texto. Agora ele vai explicar o que é a fé. O capítulo 11 acontece em 3 coisas. A primeira coisa, ele traz o conceito de fé. Ele explica o que é a fé. Depois, a partir do capítulo, versículo 4, ele vai trazer exemplos de fé, para que nós possamos entender o conceito. E lá no finalzinho, ele vai falar sobre a prática da fé. Vamos ver qual é o conceito de fé. O que é a fé? Ele fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. No seu boletim eu coloquei a definição dividida em 2 pontos. Eu coloquei segundo o texto grego. Fé. Primeira definição que a Bíblia me dá de fé é a segurança das coisas que se esperam. Fé é a segurança das coisas que se esperam. Você sabe o que isso significa? Eu tenho certeza que aquilo que eu estou esperando vai chegar. Amém. Quando eu estive na Alemanha, fui para uma cidadezinha chamada Liechtenstein. De Liechtenstein, eu tinha que pegar um trem para Berlim. E compramos o bilhete do trem e fomos para a estação de trem. Era no meio do nada. Não tinha nada ali. Eu olhei para aquele lugar e falei assim, não vai passar trem nenhum aqui. A única coisa que eu vi era trilho, mas não tinha uma casa, não tinha um poste, não tinha nada. Eu falei, como esse trem vai parar nesse lugar? A pessoa que estava do meu lado falou assim, não, é aqui que ele para. Aí eu pensei, como é que ele sabe que ele para justo aqui? Não tem uma árvore, não tem um poste, não tem uma placa, não tem nada. E o trem estava marcado para chegar no horário, eu acho que era 12h15. Na verdade, era tipo assim, 12h17, porque na Alemanha o trem passa nesse horário, 3h01.
E nós ali, aguardando o trem, era uma coisa assim, 2h17. Eu olhava no relógio, 2h15. Eu pensei, esse trem não vai passar. Virei uma pessoa que levou a gente na estação, eu falei assim, esse trem não vai passar. Ele falou assim, vai passar 2h17. Eu olhava e não via nada. Eu falei assim, não é possível. Quando eu 2h16, eu escutei 2h17 na nossa frente. Eu falei assim, não é possível. Eu não acreditei que o trem ia passar. Eu não conhecia aquela estrada, não conhecia aquela cultura. Mas aquele homem, era alemão, conhecia tudo. Ele tinha certeza. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos ter certeza daquilo que eu espero. O trem vai passar. Que hora? Não sei. Eu só sei que ele vai passar. O nome desse trem é Jesus de Nazaré. Ele não veio com trilho, mas ele veio com um cavalo branco, uma espada. Seus olhos são como fogo, sua voz como de um trovão. E na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que ele vem. Nunca vi, mas eu sei que ele vem. Amém. Não vi isso, mas eu tenho certeza que ele vem. E eu tenho certeza que eu vou morar com ele. E eu tenho certeza que eu vou reinar com ele. Porque a salvação não depende de mim, depende dele. E ele começou a obra em mim. Ele me chamou, ele trabalha na minha vida, ele transforma a minha vida. As minhas imperfeições ele muda. Ele me ensina com a palavra, ele me instrui na palavra, ele trabalha em mim e ele tem trabalhado em mim todos os dias para que eu more com ele. Eu tenho certeza disso. Amém. E ele trabalha na minha esposa, ele trabalha com meus filhos, ele trabalha com meus irmãos, ele trabalha na minha casa. Tem dia que eu olho e parece que ele está indo para um outro caminho, mas eu tenho a certeza que é Deus que está trabalhando. Eu não entendo os caminhos do Senhor, eu não entendo o que o Senhor faz, eu não preciso entender, eu preciso crer. Amém. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo com a minha vida. Eu não preciso entender, eu preciso crer. Eu creio. Ele começou uma boa obra em mim e ele é fiel para chegar até o fim. Aleluia. Eu creio. Preciso crer. Outro dia eu estava conversando com um irmão de Brasília, tão querido. E ele falando sobre sentir. Eu falei assim, eu não preciso sentir, eu preciso crer. Eu quero crer, permanecer crendo. Não estou vendo nada, mas eu creio. Isso é fé, é a segurança das coisas que se esperam. Segunda definição bíblica, a certeza. Fala assim comigo, a certeza. A certeza. Essa palavra no grego significa solidez, é sólido. Eu posso pegar. É a solidez das coisas que não podem ser vistas. Parece poesia. Como que uma coisa que eu não posso ver é sólida? Tudo que é sólido, eu posso ver e pegar. Não existe nada sólido que eu não possa pegar e ver. Eu não vejo o ar porque o ar não é sólido. Eu não consigo enxergar o ar, eu sei que está aqui, você também sabe, você está respirando. Nós todos sabemos. De vez em quando, se ele movimenta, e a gente sabe que passa pertinho do nosso cabelo lá com isso de vez em quando. E aqui ele está dizendo que fé é a solidez das coisas que eu não vejo. Há coisas que eu não vejo que se tornam sólidas. Você sabe por que ela torna sólida? Porque na minha cabeça, no meu coração, é como se ela existisse. Como se eu visse. Não sei se você observou, todas as vezes que Jesus ressuscitou o morto, ele não tratou do morto como morto, mas ele tratou dele como vivo. Ele diz, não, ele está só dormindo. Ele está só dormindo. É a solidez daquilo que não pode ver. E ele continua dizendo no texto, pois pela fé, esta segurança de esperar uma coisa que não veio, esta certeza
certeza de ver o que não pode ver foi o que os antigos tiveram de testemunho. E pela fé, nós entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não parecem. Nesse versículo, em conjunto, que nós temos desde o 35, nós percebemos que há dois aspectos da fé. O primeiro aspecto da fé é que a nossa fé, ela precisa ser relativa às coisas do passado. Ela precisa ser relativa às coisas que já se foram. O justo vive pela fé naquilo que aconteceu e que você e eu não vimos. Nós não vimos Jesus na cruz do Calvário. Eu não vi, mas eu creio. Eu não vi o sangue dele ser derramado sobre mim, mas eu acredito. Eu não vi Deus fazendo o mundo, mas eu creio. A minha fé precisa ser relativa às coisas passadas. E a minha fé precisa ser relativa às coisas futuras. Eu preciso ter fé em relação ao que há de vir, ao que vai acontecer e ainda não aconteceu. Eu nunca vi o reino, mas eu sei que eu vou reinar com Cristo. Amém. Eu ainda não vi a eternidade, mas eu sei que eu vou estar nela. Sei disso. E agora ele começa os exemplos da fé. O primeiro exemplo que ele dá em Hebreus 11:4 é o exemplo de Abel. Interessante que o primeiro homem de fé que a Bíblia coloca é Abel. Adão foi o primeiro homem que caiu, e o filho dele foi o primeiro homem que se levantou. E aqui Abel, que ele trata nesse versículo 11, ele diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Eu já escutei muitos pregadores falando que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque Abel sacrificou ovelha, bicho, animal. E Deus gostava do sacrifício de animais. E não aceitou o sacrifício de Caim porque Caim ofereceu cereal. E Deus não gostava de sacrifício de cereal. Eu respeito esse tipo de pregação, mas eu não vejo embasamento bíblico para fazer uma afirmação dessa. Eu não tenho embasamento nenhum na palavra para afirmar que foi isso que aconteceu. Mas eu sei o que o texto de Hebreus está dizendo. O texto de Hebreus está dizendo que Deus aceitou o sacrifício de Abel por causa da fé que estava no coração de Abel. Abel fez o sacrifício por fé. E Caim não tinha fé no coração dele. Significa que nós podemos cantar a mesma canção, mas aqueles que não têm fé no coração, o Senhor não recebe o louvor. O louvor é aceito quando há fé no nosso coração. Duas pessoas podem ser líderes de célula, mas o Senhor aceita aquele que faz com fé. Duas pessoas podem ser pastores de uma igreja, mas o Senhor aceita aquele que pastoreia por meio da fé. Abel foi aceito no seu sacrifício por causa da fé. Enoque, diz o texto da palavra de Deus, que foi um homem muito interessante. A história de Enoque foi que um dia ele saiu de casa, foi dar uma volta e nunca mais voltou. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Ele era tão íntimo do Senhor. Ele conversava com o Senhor. Ele conhecia o coração do Senhor e o Senhor se alegrava porque o coração dele era cheio de fé. Aqui no texto de Hebreus fala de Enoque, um homem cheio de fé. E um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou. O Senhor levou ele. Ele não experimentou a morte. Ele foi arrebatado. Saiu para um passeio tão longo. Procura ele até hoje, ninguém sabe onde ele foi parar. Se tivesse celular naquela época, a mulher estava desorientada, ligando: Enoque, cadê você? Saiu para passear com o papai do céu e levou para a casa dele. Não volta nunca mais nessa terra. A Bíblia conta a história deste homem Noé, que nós falamos sobre ele há algum tempo atrás. Noé creu. Um dia Deus falou para Noé a coisa mais absurda: vai chover numa terra que nunca havia chovido nada, nunca havia caído uma gota d'água. Servia de de ser zombado por todas as pessoas. Todo mundo podia criticar de Noé, de zombaria em zombaria, porque Noé começou a construir uma arca no meio do nada, no meio do deserto.
E as pessoas passavam, criticavam de Noé, riam de Noé, e faziam chacota com Noé. Mas Noé creu. Por causa da fé de Noé, ele foi salvo, toda a família dele. E todos os outros foram condenados. Todos os outros foram condenados. A fé tem dois aspectos, queridos. Ela salva e ela condena. Aquele que não crê, ele é condenado. Aquele que crê é salvo. Creia e confesse com a tua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Tu e a tua casa. Noé creu e ele foi salvo. E aí nós temos um outro homem chamado Abraão. E esse texto de Hebreus fala de 3 momentos da fé de Abraão. Primeiro momento, Hebreus 11:8. Eu não vou ler todos os versículos por causa que tem. Mas Hebreus 11:8, ele fala que um dia Abraão estava sentado ali na casa dele, Deus chamou ele para uma conversa, e Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua casa, pega a sua mulher, seus criados, seus bens, pega tudo, sai da sua casa, e vai para uma terra que eu vou te mostrar para onde é. Eu vou te falar para onde você está indo no meio do caminho, agora eu não te conto nada, fala. E a Bíblia fala que Abraão passou a mão na Sara, passou a mão nos filhos e saiu. Outro dia, a National Geographic mostrou as construções da terra de Ur na época de Abraão. E tem uma casinha lá que eles falam que é a casa de Sara. Eles têm todos os porquês para dizer. A Bíblia não fala isso. São os historiadores. Eu achei interessante esse dado. Segundo os historiadores, a casa dela tinha 2 andares. Abraão era um homem muito rico, cheio de coisas. Era casa fixa, paradinha, de pedra, bonita. E Deus chamou Abraão para viver em tendas. E a Bíblia conta que a partir dali ele só viveu em tendas. Ele viveu em tendas. Imagina, o Senhor te chama para sair da sua casa tão linda para você viver na barraca. E Abraão topou. Porque havia uma esperança no coração de Abraão de ir para uma terra diferente, de ir para uma terra nova. Olha para mim. E Abraão sabia que essa terra não era aqui. Porque quando ele chegou em Canaã, ele se recusou a morar em casa de pedra. Ele permaneceu peregrino na terra. Porque lá no coração dele, ele sabia, ele tinha certeza que tinha uma casa melhor para ele morar. Ele tinha certeza de uma casa que era feita pela mão do Senhor. Abraão não sabia onde ele ia, e ele foi. E a Bíblia conta que um dia Abraão podia ter filhos por causa da esposa que era estéril. É um dos textos mais tristes da palavra de Deus. Você pode ler na sua casa. Gênesis capítulo 11. Começa a falar da geração de todo mundo. Fulano gerou Beltrano, e Beltrano gerou Ciclano, e Ciclano gerou outro, e gerou outro, e gerou outro. Era aquela filharada, daquele tanto de gente com filho. Lá no penúltimo versículo está escrito: e Sara é estéril. E Sara é estéril. Mas no versículo 12 vem a promessa. No capítulo 12 vem a promessa. E a promessa que vem para Abraão: Abraão, você será pai de grande multidão. Eu vou te dar um descendente. E você vai ser pai de grande multidão. A sua geração é mais numerosa do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. E Abraão acreditou. E Sara acreditou. Primeiro ela riu. Depois ela acreditou. Ela ficou grávida de um menino chamado Isaac. Sabe o que significa a palavra Isaac? Isaac significa piada. Piada. Imagina como é que chama seu filho? Meu filho chama piada.
Quando o menino, a piada vem aqui. A piada de Deus é a melhor piada. Sara riu e Deus falou assim: quem ri por último é melhor, Sara. A minha piada é melhor do que a sua. Vou te dar uma piadinha que você vai ver todo dia, você vai lembrar de que quando eu falo, eu de fato eu falo. E depois, Abraão acreditou no Senhor. Quando o filhinho dele, Isaac, tinha 15 anos, Deus chamou Abraão para conversar e falou: Abraão, mata seu filho. Abraão falou assim: vou matar. Você mandou eu matar. Passou a mão naquele menino, subiu no monte, preparou tudo. O menino olhou para o pai e falou assim: pai, estou vendo tudo aqui. Estou vendo o altar, estou vendo o cutelo, estou vendo as cordas, estou vendo tudo. Mas não está faltando uma coisa não, pai? Não está faltando um cordeiro. Sabe por que Abraão topou matar Isaac? Porque Abraão creu. E Abraão creu numa coisa que nunca havia acontecido sobre a terra: ressurreição. Olha o que diz o texto, Hebreus 11, 17, 18. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Abraão tinha certeza do seguinte: Deus falou que eu teria uma descendência, e que a minha descendência viria de Isaac. Eu posso matar Isaac, mas eu tenho certeza que a minha descendência vai vir dele. E se eu matar Isaac, porque Deus mandou, ele vai dar um jeito de ressuscitar ele depois. Não havia ressurreição, ninguém havia feito ressurreição, não havia palavra ressurreição. Tanto é que o texto fala que Abraão, ele figurou. Ele não podia falar porque a palavra não existia. Não existia a palavra ressurreição, mas ele imaginou. Ele pensou: eu creio nesse Deus, eu creio no Senhor. Independentemente do que aconteça, se o meu filho morrer, a minha descendência virá dele. Eu creio que a minha descendência vai vir dele, porque foi Deus que falou, e o Deus que eu sirvo, ele não mente. Ele não mente. Ele não mente. Mesmo ele morto, ele vai ressuscitar. Ele vai levantar e vai me dar a geração que eu preciso. Aleluia. Glória. Depois, nós temos Isaac. Hebreus 11, 20 fala de Isaac. E fala que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Sabe o que Jacó fez? Jacó fez a coisa mais louca que existe na face da terra. Jacó dividiu as terras que ele não tinha para os filhos dele. É a mesma coisa de eu falar: olha, eu vou fazer um testamento do Daniel filho Benjamim, e eu vou deixar 3 apartamentos lá do setor Bueno para o Daniel Filho e 2 casas nos jardins para o Benjamim. E alguém fala: nossa, pastor, o senhor é rico, o senhor tem 3 apartamentos no Bueno e casa de jardim. Não, não tem. Tem não. Mas o senhor não tem não, tem não. O que o senhor tem? Nada, eu tenho uma casinha aqui no Vale dos Gabezas. Mas como que você está deixando o apartamento para eles? Como que você está deixando a casa para eles? Eu estou deixando. Eu creio que eu vou ter essa casa, esse apartamento para eles. Naquela época existia os cartórios, o escriturista ia ficar louco. Porque Jacó deixou para os filhos a terra que ele ainda não tinha, mas que ele tinha certeza que ele ia ter. Eu confio no Deus que eu tenho. Você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa parte, isso aqui é seu, isso é seu. E a Bíblia fala que Jacó, à beira da morte, abençoou cada filho de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Ele abençoou todos os seus filhos e os filhos de José.
tinha. Ele profetizou riqueza que ele não tinha. Ele profetizou terra que ele não tinha. Ele profetizou povo que ele não tinha. Ele distribuiu o que ele não tinha. Não é loucura isso, irmãos? Não é loucura, Paulinho? Você fala assim, pastor, vai lá em casa amanhã, eu vou te dar 100 mil reais. Fala assim, não, mas você está rico. Não, não tem, mas amanhã eu vou ter. Foi o que ele fez. E olha o que José fez, Hebreus 11, 22. E pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. O último versículo do livro de Gênesis termina com a palavra caixão. Sabe por quê? Antes de morrer, José falou o seguinte: olha, vai chegar um dia que vocês vão sair daqui. Vocês vão para uma terra, a terra dos meus pais. Aquela terra que Isaac dividiu, que Deus falou para Abraão: vocês vão chegar naquela terra. Não me deixe aqui no Egito. Leva os teus ossos com vocês. Leva, porque eu sei que vocês vão. Ele não viu, mas ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Moisés, vários momentos de fé, são 5 distintos que Hebreus trata. Primeiro exemplo de fé em relação aos pais dele. Nasceu aquele menino, tinha que matar o menino bonito, gaúdo. Puseram o menino num cesto, pôs o cesto dentro do rio Nilo e empurrou o cesto para lá. Lugar de cobra, serpente. O trem podia afundar, soldados podiam pegar o menino e matar. Todo mundo sabia que ele era judeu, tinha a marca no prepúcio. A filha do faraó pegou, achou tão bonitinho o menininho, tchutchuquinho. Vem cá, você vai ser meu filhote a partir de agora. Ele foi esse filhote dela, e a mãe dele foi cuidar dele. Se ofereceu, você babá desse menino. E ela cuidou. Foi pela fé que eles fizeram isso. Porque sabia que Moisés era. Moisés, pela fé, não aceitou ser filho da princesa. Não, eu te agradeço tudo que você fez por mim, mas eu não quero fazer parte do povo do Egito. Eu sou do povo de Deus. Eu não quero ser príncipe do Egito. Ele podia ser rei do Egito. Ele falou assim: não fui chamado para isso. Eu fui chamado para estar como um povo de uma terra muito melhor do que essa. Não, mas depois você correr aqui, você pode ir para lá. Você faz um terrenão todo para você. Não. Não vou. Eu vou ficar com o meu povo. E aí ele foi perseguido, teve que fugir. Fugiu. Pela fé, Moisés, de repente, ele saiu do Egito, correndo. O rei queria persegui-lo, o rei queria matá-lo, o rei queria aprontar com ele, ele fugiu, porque ele acreditava em tudo aquilo que havia ensinado para ele. Depois ele voltou e passou a mão no povo de Deus e creu na Páscoa. Você pensa que loucura é aquela? Mata o cordeiro, passa na porta da sua casa, fica lá dentro quietinho, que vai passar o ano da morte e não vai pegar ninguém. E depois, no outro dia, você tem que sair correndo. E sai correndo, e atrás de você tem um exército com cavalo, com espada, com arma de todo tipo. E está correndo, e diante dele tem o mar. Muita gente vai ter que ir lá com Moisés naquela hora. Agora está frito. O mar do povo, como é que nós fazemos? Vamos fazer o que, Moisés? Moisés só tocou o cordão dele e o mar abriu, porque ele creu. Pela fé, e pela fé ele atravessou o mar vermelho, e o mar engoliu todo o exército dos egípcios. Pela fé. E a Bíblia fala de Raabe.
No versículo 31, uma prostituta que estava numa casinha lá em cima do muro, que recebeu os espíritos naquela casinha e ela perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? E ele contou essa: tudo está caindo, vai acabar tudo isso aqui. O Senhor vai destruir tudo isso aqui. E ela acreditou que o Senhor ia fazer. Ela não era crente, ela não era judia, ela não sabia nada da palavra de Deus, ela não tinha noção nada das Escrituras, ela não tinha experiência nenhuma com Deus. Mas ela falou: vocês estão falando que esse Deus vai derrubar tudo, ele vai derrubar mesmo. Eu acredito, me salva. Eles falaram: amarra uma cordinha vermelha, um pano vermelho aqui na janela, a sua casa vai ficar intacta. Agora você pensa que loucura é essa? Tem um monte de gente circulando na sua casa, vai ruir, vai destruir, e o paninho vermelho vai te salvar. É a mesma coisa que eu morar no 35º andar de um prédio. E alguém começa a colocar dinamite no prédio, dinamite. Eu falo: o que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos implodir esse prédio. Eu falei: sério? Vai jogar tudo no chão, vai. Eu falei assim: nossa, eu não quero morrer. A coisa mais lógica que ele fala é que foge do prédio, sai. Eles falam assim: não, você não vai morrer não. Vai sim não. Você pega um pano vermelho e amarra na janela. E na hora que o dinamite cair tudo, você fica salvo. Fala que você não loucura. Você ia fazer isso de jeito nenhum. Raio fez. Eu vou acreditar. Sabe o que a Bíblia fala? Caiu tudo. Mas a casinha dela ficou intacta. Intacta. Ela creu. Esses são os exemplos de fé que Hebreus traz. Mas essa noite eu quero falar de fato sobre as práticas da fé. Hebreus capítulo 11, versículos 33 e 35. O escritor de Hebreus termina falando: eu não tenho tempo para falar mais. Eu queria falar mais coisas, mas eu não tenho mais tempo. Acabou o meu tempo. Versículo 33. Vou voltar no 32. Ele fala: não tem mais tempo. E que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E olha o que a fé fez para esse povo: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Eles, por meio da fé, colocaram reinos debaixo dos pés deles, conquistaram povos, destruíram nações, desbarataram os inimigos, foram vitoriosos. A fé confere vitória. Aleluia. Estou ouvindo a igreja essa noite? Olha o que a palavra do Senhor diz: esses subjugaram reinos, praticaram justiça e obtiveram promessas. Fala assim comigo: obtiveram promessas. Obtiveram promessas. A fé nos, não precisa repetir, mas a fé, ela nos capacita a obter promessas. Nós só podemos alcançar promessas por meio da fé. Há promessas para a sua vida, promessas para a minha vida, e nós só alcançamos por meio da fé. Nós não alcançamos por outro meio, nós não alcançamos por outro jeito, é somente por meio da fé. Olha o que diz a palavra de Deus: por meio da fé obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões. Leões que nos cercam todos os dias, leões que estão ao nosso redor, leões que estão na nossa casa, leões que estão na nossa família. A fé, pela fé, os leões têm que se calar, pela fé, os leões têm que parar de rugir, pela fé, os leões têm que ficar mansos. Foi isso que aconteceu por meio da fé. E extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos de guerra, fizeram seus inimigos, os exércitos estrangeiros, fugirem. Olha o versículo 35. E as mulheres receberam, por meio da ressurreição, os seus mortos. A fé muda a circunstância. Tudo que é ruim pode ficar bom por meio da fé. Pode ser transformado.
não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição, alguns foram torturados. Muitos sofreram tortura por meio da fé, porque eles tinham certeza de uma ressurreição maior. Até isso aqui você sabe muito bem, querido. Até isso aqui eu sei muito bem. A fé pode mudar coisas. A fé pode fazer transformações. Na minha vida financeira, na minha vida conjugal, no meu casamento, na minha família. A fé pode mudar tudo. Mas há um pedaço do texto que nós nos esquecemos dele. Versículo 36 diz que há um outro lado da fé. Que há um outro lado da fé. E a Bíblia diz que outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Pela fé, foram escarneados, foram maltratados, foram açoitados. Mas mesmo sofrendo açoite, mesmo sofrendo a crítica, mesmo sofrendo todo tipo de opressão, permaneceram na fé. Porque a fé pode me levar para ser respeitado. A fé pode me levar, sim. A fé pode me levar para um lugar de ultraje. Sim, diz o texto, de algemas e prisões. E foram apedrejados. Muitas vezes nós não entendemos por que tantas pedras na nossa vida. Por que tantas pedras no nosso caminho? A fé trazem as pedras contra nós. A fé cala a boca do leão. A fé apazigua o fogo. Mas a fé traz a pedrada viva contra nós. Algemados por causa da fé. É o que diz o texto. Foram provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, e andaram peregrinos, sem casa, sem lar, sem nada, pela fé. Pela fé. E foram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, sem roupa adequada, sem roupa bonita, sem roupa aparente, pela fé. Pela fé. Foram afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, tinha que andar escondido, ninguém podia achar. No meio do deserto, nos montes, nas covas, nos antros da terra. Dois lados tem a fé. Nós não vimos somente um lado da fé. A fé pode remover montanhas. A fé pode retirar a sua enfermidade. A fé pode mudar o seu casamento. Isso é verdade. Isso é possível. Isso é bíblico. Isso é fé. Mas existe um outro lado da fé. Talvez o seu casamento nunca mude. Talvez a sua enfermidade nunca passe. Talvez a sua aflição nunca suma. Talvez a sua pobreza nunca acabe. Mas a nossa fé não pode mudar por causa das circunstâncias. Amém. Calando a boca do leão ou ganhando a pedrada, eu creio. Mais incrível sobre a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Depois de ter falado de Noé, de Abel, depois de ter falado de Enoque, de Noé, de Abraão, a Bíblia faz uma nota. Todos estes, ainda que viveram pela fé, eles morreram sem receber o que tinha sido prometido.
receber o que tinha sido prometido. Abraão não viu, nem você nem eu, que fazemos parte dos milhares dos seus descendentes. Ele morreu antes disso. Moisés foi recolhido, foi morto. Nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, mas eu sei de uma coisa: ele não entrou na terra de Canaã. Jacó morreu sem ver a terra. Isaac morreu sem ver a terra. José morreu sem sair do Egito. Eles morreram. Versículo 39 de Hebreus. Depois de falarmos que tiveram vitória, depois de falar que foram perseguidos, que sofreram escárnios, que sofreram açoites, o texto diz: todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. Todos estes foram reconhecidos por causa da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles. Fé, queridos. Fidelidade ao Senhor. Se eu recebo ou se eu não recebo. Se eu vejo ou se eu não vejo. Mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não veja os meus filhos pregando. Mesmo que eu morra antes dos meus filhos se tornarem missionários. Mesmo que o Senhor me recolha antes dos meus filhos se casarem e terem os seus filhos, os meus netos. Mesmo que eu morra antes, eu vou morrer crendo. Eles são homens de Deus. Têm um propósito e vão cumprir o propósito pelo qual eles foram chamados e pelo qual eles nasceram. Mesmo que eu não veja eles nas nações, mesmo que eu vá para a sepultura antes, eu vou para a sepultura sabendo que os meus filhos vão ser missionários. Eu sei disso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu não preciso de ver para crer. Eu não sou Tomé. Tomé precisou tocar. Tomé precisou pôr o dedo na mão. Tomé precisou passar o dedo na ferida. Jesus falou para ele: Tomé, que bom que agora que você crê. Estou feliz que você crê. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mais felizes são aqueles que não viram, mas creram. Eu não preciso ver. Eu queria quebrar essa noite o sofisma de que eu preciso ver para crer. Eu queria quebrar essa noite o sofisma de que é porque eu creio, que eu estou orando, que as coisas têm que acontecer sempre do jeito que eu quero. Eu nunca vou deixar de crer. Eu nunca vou deixar de crer no milagre. Eu nunca vou deixar de crer na salvação. Nunca. Mas eu não preciso ver para eu permanecer crendo. Amém. Tenhamos uma fé sólida, irmãos. Tenhamos uma fé que vai acima das consequências e acima das circunstâncias. E olha como termina o texto. Hebreus 11, 39 diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Deus tem algo superior. Deus tem algo além desta terra. Deus tinha algo além para Abraão. Deus tinha algo além para Isaac, além para Jacó, além para você, além para mim. Ele diz: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles estão nos aguardando para serem aperfeiçoados. A família não está completa. A família não está completa. O pai e a mãe com 12 filhos vão fazer uma festa. Se faltar um filho, e sente falta. Não está completa. Está faltando um. E lá no Senhor, no
país, onde quer que eles estejam, eles estão aguardando você e a mim, para que tudo fique completo. Eles ainda esperam, eles ainda aguardam. A família não está completa. Faltava você se converter. Faltava eu me converter. As coisas não se encerram neste mundo. Existe um porvir. Capítulo 12 fala: portanto, por causa disso, por essa razão, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, tantos homens, cheios de Deus, cheios de fé. Sabe o que nós temos que fazer, diz o texto? Vamos nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, que está ao nosso redor. E o maior pecado, irmão, é o pecado da incredulidade. Porque quando eu deixo de crer, eu cometo tudo que é terrível neste mundo. Ele fala: vamos tirar tudo isso e vamos correr. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta. Tem um céu nos aguardando. Tem uma vida eterna nos aguardando. Você e a sua casa. Mas eu não vejo, pastor. Você não precisa ver. Ele que começou uma obra, ele é fiel para completar. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos ler o versículo 2 de pé. Versículo 2 diz: vamos correr, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Fala assim comigo: Jesus é o autor da fé. Fala assim: foi Ele que fez a fé. Foi Ele que inventou a fé. Assim, Jesus um dia teve a ideia de fazer a fé. Ele é o autor da fé. E olha que a Bíblia diz: Ele não é só o autor, Ele é o consumador. Sabe o que isso significa? É Ele que vai chegar um dia e vai falar com nós: ponto. Agora vocês não precisam mais da fé. Vocês estão comigo o resto da vida. Até agora vocês precisavam, vocês não viram. Agora vocês estão me vendo. Olha a mansão de vocês. Olha a casa maravilhosa. Olha o reino que está para vocês. Olha o Senhor ali, olha os anjos. Olha todos os santos. Desde Abel até agora. Olha todo mundo. Agora você precisa mais de fé. Eu estou com você aqui, presente. E você está comigo, no corpo novo, glorificado. Sua família, sua casa. As pessoas, como você pregou. Agora acabou a fé. Ele vai para o ponto final. Já imaginou alguém dizendo: não vou precisar de mais de fé? O ponto final. Ponto final. E ele fala: o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Para que um dia você e eu tivéssemos a oportunidade de não mais precisarmos da fé, porque nós vamos estar com Ele. É uma alegria tão grande. E você, para ter essa alegria, eu vou topar a cruz. Eu suporto a cruz. Não importa. Eu não importa o que vai acontecer. E é isso que o texto está dizendo, irmãos. Nós que estamos vendo tudo isso, vamos nos desembaraçar de todo o peso. De todo o peso, porque nós
Santo te livrar de pecado residente que repete na sua vida nesse momento. Vamos nos desembaraçar. E ele fala: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da dor, da confusão, do sofrimento. Está sentado à destra do trono de Deus. Lá na cruz, lá na cruz do Calvário, todo o peso foi posto sobre Jesus. E num determinado momento, ele não aguentava mais. Sabe o que ele falou? Ele disse o seguinte: Pai, meu Deus, por que você me abandonou? Por que você me abandonou? E naquela hora, ele deixou de ver tudo. Ele deixou de ver tudo. Ele não viu mais nada. Ele podia ter ficado chateado com Deus. Você me abandonou. Você falou que está comigo até o fim. Estou sozinho agora. Vou descer dessa cruz e se vira. Não mexer com essa aliança mais não. Você fala: o Senhor me traiu. Você e o Espírito Santo, vocês são traidores. Nós bolamos isso aqui juntos. Agora eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho. Toda ignomínia. Sabe o que ele fez? Ele ficou na cruz, suportando, sozinho, sem o Espírito, sem Deus, só com a fé, a certeza do que não podia ver. E de repente, ele chega no fim. Ele fala: eu concluí. Está consumado. Eu aguentei até o fim. Eu suportei até o fim. Eu suportei até o fim. Que a nossa fé seja fortalecida nessa noite. Que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Não uma fé barata. Não uma fé que exige ver as coisas. Não uma fé que exige ver o dinheiro. Não uma fé que exige ver a resposta que eu estou orando tanto. Não uma fé que exige tantas coisas. Mas que tenhamos uma fé que vamos nos alegrar o dia que o leão for calado. Mas vamos alegrar do mesmo jeito o dia que a pedrada vier sobre nós. Nós podemos olhar para Ele e falar: eu creio. Eu creio. Olhar para o alvo. Olhar para o céu. Olhar para o tempo. Olhar para o tempo que há de vir. Olhar para o tempo que está chegando. Olhar para a glória que há de vir. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor, irmão. Comece a falar: Senhor, eu estou diante de Ti. Se você está com a sua fé abalada nesse dia, fala: fortaleça a minha fé. Fortaleça a minha fé.